Aqui, tem uma opinião super polêmica que saiu na grande mídia, como gostam de chamar, o André Rizek, que dispensa apresentações, todo mundo sabe quem do Sport TV, do Grupo Globo. Ele emitiu uma opinião extremamente polêmica e a gente trouxe aqui na nossa pauta para repercutir e pegar a opinião dos senhores e senhoras. É o seguinte: André Rizek disse que o Flamengo caiu de patamar após a chegada do Domi Torren, fazendo o joguinho de palavras, né, com outro patamar, caiu de patamar. Vou dar aspas aqui ao jornalista esportivo. Em toda a passagem do Jorge Jesus foram 4 derrotas, o Domi já tem 5. Não consigo dizer que é um grande trabalho porque o Flamengo caiu de patamar. Se o técnico que entrou não conseguiu manter a mesma excelência que vinha sendo colocada em prática, acho natural avaliar que o trabalho dele ainda está em construção. Não consigo dizer que é um ótimo trabalho. Eu também não consigo dizer que é um ótimo trabalho. Agora, Túlio, está totalmente descontextualizada, né, essa opinião, e o Domi pegou um rabo de foguete tremendo, né? Não temos torcida, não teve tempo para treinar e tudo aquilo que a gente já colocou. Acho que a maioria da galera conhece bem a tua opinião, mas queremos voltar a te ouvir, porque ouvir o poeta Túlio nunca é demais. Eu acho que, lógico, o Flamengo hoje, né, tomou de 4-1 do São Paulo, a gente teve aquela derrota pro Del Valle, teve a derrota pro Atlético Goianiense, foram derrotas marcantes, né? A gente não teve isso na época do Jesus. E sendo que, assim, lógico, é aquilo que eu falo sempre, eu acho que a gente não tem que ficar esperando no Flamengo de 2020, né? E isso mesmo se o Jesus tivesse permanecido, o Flamengo de 2019. São contextos e situações completamente diferentes. Olhando para o Flamengo do Domi, é mais diferente ainda, porque você tem todo um outro contexto, né? Você tem, se a gente for olhar, por exemplo, o Rizek deu essa opinião, eu respeito, mas a gente teve a pandemia e viu que o time não voltou bem depois da pandemia, né? Depois da pandemia, depois que o futebol retornou, né? Teve a paralisação e tal, não voltou bem. O Domi, né? Como a gente já colocou aqui várias vezes, como você mesmo falou, cara, não teve tempo de treinar. Você tem uma série de problemas que o próprio Jorge Jesus não teve, né? Vários jogadores lesionados, os próprios reforços que vieram, né? Também não estão aí. Né, dando frutos, né? Teve até uma matéria no Coluna do Fla também falando sobre isso. Então, assim, eu acho que é um contexto diferente, né? Não tem como a gente comparar. E assim, aí vamos lá. Aí eu acho que talvez ele tenha o mote para ele dar essa opinião tenha sido talvez a derrota, né? O Domi tem 5 derrotas, né? E o Jesus só teve 4 em toda a sua passagem. Mas e se o Domi levar o Flamengo campeão mundial? Vamos botar que ele ganhe Brasileiro, Libertadores e ganhe o Mundial. Será que vão dizer que o trabalho do Domi, mesmo com mais derrotas, foi melhor do que o do Jesus? Né? Então, assim, a derrota não quer dizer nada. Né? O fato dele ter mais derrotas. Né? Eu acho que o Jesus não sofreu, né, os problemas que o Domi vem enfrentando. Né? E também, né, eu acho que uma coisa aí sim, o time do Jesus oscilava menos, né, do que o time do Domi. O time do Domi oscila mais, mas é um time que é muito diferente a cada partida, né? O Flamengo é mutante, esse Flamengo do Domi, né? Ele é mutante. Cada jogo é uma dupla de zaga, é um meio diferente, é o ataque que é diferente. Então isso conta muito. Por mais de que, né, como eu cansei de falar aqui, que o Jesus só repetiu 8 vezes, né, aquele Flamengo que a gente considerou ideal em 2019, mas eu não lembro, por exemplo, poucas as partidas, talvez por lesão, mas poucas, porque é até um jogador que se lesiona muito pouco. Por exemplo, o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, né? E quantas vezes o Domi não pôde contar, até mesmo com os dois jogadores, né? Um tá na seleção, os dois na seleção, não sei o quê. A gente não teve isso com o Jesus, por exemplo. Então, né, contar um longo período sem o Gabigol, né? O Gabigol justamente entrou numa grande fase com o Jesus, o Bruno Henrique, mesma coisa. Então, assim, eu acho que são contextos diferentes, né? Olhando hoje o presente, lógico, o Flamengo caiu de patamar, mas olhando no contexto, eu concordo, porque são situações completamente diferentes. Mas é aquilo também que eu vou colocar até para o Mateuzinho, né? O futuro dirá, porque como eu falei, de repente o Domi pode acumular aí, sei lá, 7, 8, 9, 10 derrotas e ser campeão mundial. E aí vão dizer que o trabalho dele foi melhor, né, do que o do Jesus? Fica aí a pergunta para o amigo internauta.
Queremos te ouvir, Paulinho, em cima dessa fala do Rizek. Agora só um comentário do Vicente Flá antes, que o Túlio falou do Mundial, né? O Vicente comentou, não sei se vale a pena jogar o Mundial, porque o Bayern faz pelo menos 5 todo jogo. Fazendo um breve passeio, né, na Liga dos Campeões, dali sai o adversário provável, né, da final do Mundial. O Bayern meteu 6-2 hoje no Salzburg, né? E o Liverpool, que sempre é um dos favoritos, né? O Flamengo enfrentou o Liverpool em 2 edições de Mundial de Clubes, 5-0 também, em cima da Atalanta. Então, eu acho tranquilamente que são os 2 grandes favoritos, né, dessa edição da Champions, e é bom a gente já ficar sempre atento, né? Claro que não é hora de falar de Mundial, longe disso, mas só contextualizando aí em cima do que o Vicente Flá colocou. Paulinha, nós caímos de patamar, como disse o André Rizek, você concorda com essa fala? Cara, é mais fácil eu pedir para o Túlio mandar aí o relatório para eu assinar embaixo, porque a gente sempre bate, né? A gente sempre bate nessa mesma tecla, né, Rafa? Dos contextos diferentes. Vale lembrar que o Jesus chegou numa pré-temporada, teve a pausa para a Copa América, teve tempo de treinar, conhecer o elenco. Tudo isso, coisas que o Domi não tem. Isso não significa que eu acho que está tudo 100%. Temos muito que melhorar ainda, principalmente o sistema defensivo, que toda vez eu venho aqui bater no sistema defensivo, que é uma coisa que me incomoda demais, essa zaga, uma mãe que, pelo amor de Deus, sabe, que tá insuportável. E eu sempre falo que uma coisa... E assim, antes de eu contextualizar, eu tô com o Túlio, a gente precisa esquecer o Flamengo do Jesus. Porque é chato, sabe? Chega uma hora que fica chato esse tempo todo fazendo comparação. Que são contextos totalmente diferentes. Não sobrou Jesus nada. tomou de 3, né? Jesus tomou de 3 pro Boa Vista também, né? Ele tá mal pra caramba. E ele reclamou, né? Pra galera aí que vai bugar a cabecinha, reclamou que não pôde fazer rodízio, né? Reclamou. Então, a galera aí que defende, a gente tem que entender que são contextos totalmente diferentes. E não sobrou absolutamente nada do time do Jorge Jesus. No sentido de... ele levou todo mundo com ele. A gente estava até debatendo esses dias nas redes sociais sobre o mental coach, a importância de um psicólogo. Eu sei que isso é outro debate, mas assim, eu estou só entrando nesse ponto que, na minha opinião, é muito importante. É a minha opinião pessoal, eu acho que faz falta, até por uma temporada tão intensa, tão irregular, um jogo atrás do outro, e lesão, e aquele surto de Covid e tudo, eu acho que seria uma peça importante para o elenco poder lidar. Tem jogadores que eu acho que não conseguiram ainda aprender com a pressão, então acho que tudo isso seria interessante que a gente tivesse. Mas é outro debate. Só estou levantando a questão de que, assim, o Jorge Jesus levou todo mundo com ele. O Domi iniciou um trabalho do zero. Com um trabalho do zero, num contexto que você não tem tempo para treinar, num contexto que você tem um jogo atrás do outro, você tem um monte de lesão, um surto de Covid. E o que me irrita um pouco, e eu sempre falo aqui, o que eu espero ainda do Domi é ver o Flamengo com a cara do Domenech. Para mim, ainda não tem. Qual é o Flamengo do Domi? Qual é o time do Domi? Eu sei que o rodízio vai acontecer, é inevitável por causa do calendário. Eu tenho plena consciência, mas eu defendo que precisa ter uma estrutura. Tem que ter uma estrutura e aí você muda as peças dessa estrutura conforme as necessidades. Eu não vejo essa estrutura perfeita no time do Domi. É sempre igual assim, as pessoas... Já vi alguém perguntando ali no chat, o Léo Pereira joga amanhã? Tem alguns nomes que a gente nunca consegue cravar quando a gente vai fazer a nossa escalação provável, e daqui a pouco a gente vai fazer, porque a gente justamente não tem essa estrutura. E principalmente no sistema defensivo, que é o que eu sempre bato na tecla, não ter... Tudo bem que o nosso xerife, né, tá ausente há algum tempo, não temos o nosso principal jogador, mas qual é a dupla de zaga? Não tem. Todo jogo é uma dupla diferente. Vai continuar dando problema, porque não entrosa. Entendeu? Tinha que ter um jeito. Enquanto o Rodrigo Caio estiver ausente, nós vamos jogar com Natan e Noga. Precisou, o cara tá aí estourando, vai lesionar, não tá aguentando, precisa, tá pendurado. Aí foi uma necessidade, você troca a peça. E aí eu tô dando só um exemplo de ser Natan e Noga, que sejam os escolhidos dele, o Gustavo Henrique e o Léo Pereira, vamos supor, Deus me livre, mas que seja a dupla escolhida por ele. Tem que ter jogo, tem que ter entrosamento, tem que ter minutagem, senão não vai parar de dar erro na zaga, não vai parar.
entendeu? Eu tava falando aqui no resenha ontem, não tem um jogo que o Flamengo vença sem tomar gol. Não tem. Não, e pior, né, Paulinha? Tem uma goleada por mês. É uma goleada por mês. Uma goleada em agosto. Atlético Goianiense. Depois. Goianiense, que ele mudou tudo, né? Tinha acabado de chegar, a gente relevou por causa disso, né? Não conhecia o elenco. Aí teve o 5-0, que, entalou todo mundo. Aí depois descobrimos o surto de Covid, deu uma amenizada. Esse 4-1 não tem nada que ameniza. Por mais que a gente não tivesse Arão, Thiago Maia, tá sem Arrascaeta, sem Gabigol, sem peças importantes, nós temos justamente por isso um elenco muito bom. E tínhamos jogadores que podiam decidir. Tinha o Everton Ribeiro, que não jogou nada, que não voltou da seleção brasileira, essa é a verdade. Tinha o Gerson em campo, que não rendeu. Tinha o Vitinho, que faz um jogo bom e volta a cair. Quando você começa a acreditar nele, ele volta a cair de novo. Mas elenco a gente tinha, algo que a gente não tem em 2019. Então, para mim, esses 4-1 não tem justificativa. As outras foram difíceis, mas aconteceram coisas que justificaram. Essa não. O que aconteceu? E aí eu quero saber. E a coletiva, que já era outra coisa que me irrita. Tô até me alongando, entrando numa outra pauta, mas que faz parte disso tudo. O que justifica esses 4-1? Aí toda vez que marca a goleada, tem que fazer uma coletiva. Aí vai fazer a coletiva para quê? Para botar pano quente? A torcida não é palhaça. A torcida quer uma resposta. A coletiva tinha que ter acontecido ontem. O mais tardar hoje. Não era para esperar para quinta-feira. Por que vai acontecer? Se o Flamengo vencer amanhã, tô classificado para as quartas de final. Então, gente, teve um problema, a gente perdeu, mas o que importa é o resultado, a gente está classificado. Para botar panos quentes, não adianta. Essa coletiva já era para ter acontecido. Se fosse para fazer, era para ter acontecido mais tardar hoje. Não é para adiar isso para quinta. Então, as pessoas têm que entender que são contextos totalmente diferentes. E tem hora que fica chata essa comparação com o Domi. Ainda vejo muitas falhas. Mas não adianta a gente idealizar o time do Jorge Jesus, porque não tem mais Jorge Jesus. Não tem mais aquela estrutura. Não tem. É outro contexto, é outro patamar totalmente diferente, entendeu? Até para você falar de queda de patamar, teve uma queda de rendimento. De patamar, eu não acho. A gente continua tendo o melhor elenco do Brasil. Ainda mais agora com os reforços que vieram, com o Pedro, com o Thiago Maia, que estão voando aí, sabe? A gente tem o melhor elenco do Brasil. Não acredito que tenha queda de patamar, mas sim queda de rendimento. Tá bom. A coletiva, né? Imagina que o Flamengo perde. Ô, Túlio, o que acontece se essa coletiva acontece após uma eliminação da Copa do Brasil para o Atlético Paranaense? Claro que a gente torce para que isso não aconteça e essa coletiva pressiona os jogadores para quarta-feira, toda a comissão. Então é ainda mais importante, mais obrigação a classificação. E se der tudo errado, a gente sabe que o Flamengo se recuperou após todas as goleadas já citadas, né, contra o Atlético Goianiense. Depois o Flamengo pegou o Coritiba fora, venceu. Contra o Del Valle, depois pegou o Barcelona, vencemos. O que você acha que acontece se, bater na madeira, se der errado e o Flamengo não avançar na Copa do Brasil? E só rapidinho, só para concluir essa questão, o próprio Renato Gaúcho aí, né, mais uma vez, Renato Gaúcho, o Grêmio perde, ele lembra do Flamengo, o Grêmio ganha, ele lembra do Flamengo na coletiva, e ele falou, vocês querem cobrar futebol bonito, porque o pessoal estava cobrando a vitória de 2-1 do Grêmio contra o Bragantino, que o time não apresentou um futebol vistoso, e ele falou, cobra do Flamengo e do Atlético Mineiro. Então, assim, se você tem um time que hoje joga o melhor futebol do Brasil, ele não pode ter por si só, caiu de patamar porque o técnico tem 5 derrotas, né? Mas essa questão da coletiva, eu acho assim, primeiro, uma coisa totalmente sem sentido. Se ele quisesse realmente dar alguma resposta para a torcida, eu acho legal isso. Tipo, o cara vai ali, vai mostrar a cara depois de uma derrota acachapante. Ele até falou, né, num tweet lá um tempo atrás, falou, um 5-0 não me desespera, mais ou menos assim, né? Não me desespera quando eu sou goleado e quando eu goleio, né, não me iluda, alguma coisa assim, mais ou menos. Então, né, seria ideal que ele desse essa coletiva na segunda-feira, né? E aí, como você falou, se for desclassificado amanhã, né, a gente espera que não, mas pode acontecer, futebol, pode acontecer. E aí, primeiro, ele já, né, não vai ter chance alguma de se eleger vereador, né? Porque, né, como é que vai ficar a campanha dele? O time, ele já está se dividindo,
né? A gente hoje tem que ser bem claro, o Marcos Braz hoje se divide, né, com uma outra atividade, né? Ele poderia estar ali auxiliando o futebol de qualquer forma, como ele sempre fez e como deu certo em 2019. 2019 não deu certo com o Marcos Braz se dividindo em outras atividades, né? E para mim fica sem sentido, eu não sei nem eu não consigo nem imaginar qual tipo de pauta, porque assim, futebol é dinâmico. A gente teve o jogo domingo, perdeu 4-1, agora virou a chave, é outra competição. A gente pode chegar amanhã e golear, que não vai apagar a derrota para o São Paulo, né? Não vai apagar a derrota para o São Paulo. Ele vai chegar e vai falar o quê? Do jogo de domingo? É isso. Porra, sério? Se fosse para falar, era para falar no máximo até hoje. Não existe a coletiva ser quinta-feira ainda. Não tem sentido nenhum. Para mim, ou essa coletiva tem um segundo objetivo, tá? Que não é dar uma resposta, né? Me parece, né? Pode ser não vou aqui ser leviano e levantar nada, mas tá me parecendo uma outra coisa do que dar a resposta. Então, eu não vejo nada de benéfico nessa coletiva na quinta-feira. Se quisesse mostrar a cara, teria mostrado a cara ontem ou dado uma coletiva hoje, como a Paula falou. Quinta-feira é bravata, é aquele tipo de coisa que a gente vê até em campanha eleitoral, né? Quando o pessoal joga pra torcida, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas não fala como que ele vai fazer. Vou construir um estádio. Vai trazer o dinheiro da onde? Eu vou montar um puta time. Da onde? Como? Né? Qual o Flamengo que você, como seu time jogaria e tal? Aquele tipo de coisa. Bravata. E de bravata a gente tá cheio. A gente passou vários anos aí com enormes bravatas, né? E a gente sabe como é que foi o resultado das bravatas. Então, assim, eu acho que tem certas atitudes que passam muito longe do profissionalismo que o Flamengo incorporou, mas que muitas vezes passa longe, né? Principalmente dos dirigentes estatutários.